Olá, vamos iniciar então o nosso webcast sobre postfix. Bom, o curso nosso aqui, apesar de ter o nome de postfix, né, nós vamos ver vários outros temas além do postfix. Postfix é um servidor de e-mails, né, um dos maiores, para não dizer o maior servidor de e-mail livre hoje, né, uma gama enorme de pacotes e de ferramentas, né? E entre essas nós vamos ver, além do postfix, né, essas ferramentas aí são anti-spam, antivírus, a configuração de um equipamento como o gateway, né, para poder permitir o uso, né, de um servidor postfix, um servidor de e-mail postfix. Também vamos ver o AmavisD, o Spam Assassin, o Razor, DCC, Paizo e Clamav, que é um antivírus. Então, assim, nós vamos ver uma gama de ferramentas, né, que roda em torno, né, do nosso postfix aí, permitindo que a gente faça filtros de spam, gere relatórios, rode antivírus, né, anti-spam, né, e assim, vamos tentar fazer uma solução completa para você que tem necessidade de administrar um servidor de e-mails. E normalmente, quando que a gente precisa de ter um servidor de e-mail dentro da empresa da gente? Quando a gente precisa de controle total, né, daquele fluxo, né, de dados que está entrando e saindo da rede. Então, empresas que têm necessidade de muito sigilo, né, dos dados, né, o know-how da empresa pode estar vazando aí através do servidor de e-mails. Então, nesses casos, é interessante que você traga o servidor de e-mail para dentro da empresa, ok? Bom, vou me apresentar aqui, né? Meu nome é Atos Ramos, como vocês viram aí no primeiro slide. Minha formação acadêmica sou mestrando em administração, pós-graduado em segurança em redes de dados, graduação em negócios, telecomunicações e rede de dados. Tenho curso em técnico de manutenção, então assim, já há um bom tempo aí no mercado, né? Experiência minha profissional vai para mais de 30 anos aí só nessa área de infra, lógico, também entra um pouco de lógica e de programação, porque a gente que é de infra não tem como você fugir hoje de banco de dados, desenvolvimento, né? Você tem que estar sempre trabalhando com isso, né? Como professor já vai para mais de 15 anos aí que eu venho lecionando juntamente com a administração de redes, né, e treinamento de equipes, né? As matérias que eu normalmente leciono, né, são as matérias relacionadas a bancos de dados, sistemas e infraestrutura. Né? Então, sistemas operacionais, infraestrutura de rede e banco de dados aí que a gente domina, que é o Postgres e o MySQL, são os que a gente mais trabalha. Bom, a ementa do nosso curso, né, que é aí o chavão, o que nós vamos brincar durante esse curso aí, é bem vasta, né? Então assim, será um curso praticamente, vamos colocar 95% de prática, tá? Normalmente a gente vai abrir alguns slides no início, só mesmo para fazer uma introdução, né, do que vai ser o nosso objetivo naquela aula, e depois nós já vamos cair em cima de prática o tempo todo. Então, como é que será essa prática? Eu tenho aqui um servidor Linux, máquinas virtuais também, porque para alguns testes a gente vai precisar de mais de uma máquina, né? Então nós vamos ficar trabalhando, né, praticamente o tempo todo em cima desses servidores Linux. O servidor que a gente trabalha aqui hoje, né, é o Debian. Nós estamos trabalhando com Debian, mas nós podemos levantar aí com a turma, né, aquele servidor que for mais interessante para todo mundo, e a gente faz todo o curso em cima dessa distribuição, ok? Então vamos lá. Uma introdução, né, lógico, né, do postfix aí, e de toda a nossa essa estrutura que a gente está
propondo a fazer, verificando a configuração do sistema, né? Do sistema o quê? Sistema operacional. Então a gente vai passar aí fazer uma verificação geral, né? Você vê navegando no sistema, criando regras de firewall, né? Nós, apesar do curso ser um curso sobre MTA, né? Sobre servidores de e-mail, nós precisamos de ter uma noção básica aí sobre firewall. Então nós vamos ver também firewall desabilitando serviços desnecessários, ou como hoje é mais chamado de hardening, né, que é aquele ajuste na máquina, né, para você tirar fora todas as portas que poderiam ser facilitadores, né, de uma invasão. Nosso servidor de e-mail, já por si só, né, um servidor de e-mail é um trabalho muito pesado, não só de processador, mas também de memória e HD. Então, todos os outros serviços que não estão em uso, nós vamos tirar. Então, nós vamos fazer uma instalação no Linux do zero, começar, né, essa limpeza, né, removendo aquelas configurações básicas que já vêm pré-definidas no Linux e que não são necessárias para um servidor de e-mail. A criação do firewall, então nós vamos fazer um firewall simples aí, só para vocês terem uma noção, né, do que é necessário proteger e o que é necessário permitir no firewall, no caso de um servidor de e-mail. Aí partimos aí para a instalação dos programas que nós vamos usar, né? Então, além do postfix aí, vem o Clamav, vem todas essas ferramentas que nós falamos. Feita então a instalação do postfix, nós vamos partir para a configuração. Então, vamos trabalhar no Master CF e no Main CF, não só neles, mas também nós vamos criar apelidos, grupos, toda aquela configuração básica, né, de um servidor de e-mail. Nós vamos ver, e aí sim vamos partir para fazer a configuração dos módulos que dão força para o postfix, para que ele seja uma ferramenta mais complexa, né? Mais completa também. Então, vamos configurar o postfix, o anti-spam, trabalhando com o postfix, né? Então, o anti-spam o Spam Assassin, que nós vamos usar, né, que ele usa inteligência artificial, vamos dar treinamento para ele, né, então vocês vão ver como que é possível fazer o treinamento do Spam Assassin. Depois vamos instalar aí o Amavis DNU, vamos configurar o Pysor, o Razor, o Spam Assassin, instalar o DCC, né, vamos fazer a configuração do DNS, então vamos ver aí o MX, né? Como configura um DNS na questão de um servidor de e-mail. Fazer os testes de instalação, né? Depois partir para a configuração do Clamav, que é o antivírus, ajustando aí notificações, né? A parte backup de arquivos críticos, quais são, né? E como que a gente vai fazer esses backups aí, como que restaura no caso de uma pane, configurando geradores de relatórios. Essa é uma parte muito interessante, tá? Então nós vamos ver aí o Pflog-Sun e o Mailgraph, são dois geradores de relatórios muito interessantes para o administrador de um servidor de e-mail, né? Então, através deles você vê quanto de spam entrou na sua rede, quanto de arquivos anexados entrou, saiu, assim, uma infinidade de informações de forma gráfica, né, que fica muito mais tranquilo, né, para fazer o gerenciamento do servidor. Detecção de intrusão, então também nós vamos ver aí um pouco dessa parte de detecção de intrusão no servidor. Whitelist, blacklist e alguns ajustes, né? Então, quais são, como que a gente faz um whitelist para um servidor de e-mail, como é que a gente faz um blacklist? De forma geral, é esse aí que nós vamos ver agora mesmo um gráfico, né, mostrando como que é esse fluxo, né, esse trâmite de um e-mail dentro dessa parafernália de aplicativos que nós vamos estudar, né? Então,
O postfix aí, né, entra uma introdução, né, do que foi essa que eu fiz, né, a questão do porquê ter um servidor de e-mail dentro da sua rede. Por que, que a gente não aluga uma máquina externa? Por que, que não usa um Gmail da vida, né? Bom, cada um tem um motivo para isso, né? Você trazer um serviço de e-mail para dentro da sua empresa é de fato uma coisa muito trabalhosa, tá? Porque não basta você instalar e largar o servidor. Ele tem que ser bem configurado, ele tem que ter scripts, né? Que vão aprendendo os spams, né? Então nós vamos ver aí, até não mencionei ali, mas vamos ver webmail, né? Dois servidores de webmail, justamente para facilitar, né, a questão do spam assassin, aprender o que é o tipo de spam, né? Quais são os tipos de spam que normalmente você é alvo. Então o usuário pode informar que é spam. Na hora que ele informa lá no webmail é spam, o spam assassin aprende isso. Então isso é bem interessante e nós vamos ver que assim, seguindo e tendo bastante atenção, né, nós conseguimos fazer um servidor super completo com assim uma certa mão de obra, sim, vai dar uma certa mão de obra, mas no final nós vamos ter uma máquina que vai se manter durante muito tempo aí sem que você precise de dar muita atenção para ela. Nós vamos ver scripts que fazem atualização, o antivírus buscando o DAT, né, as novas assinaturas de vírus, o anti-spam aprendendo, né, com outros servidores anti-spam, quais são os spams que estão, vamos colocar, na moda, né, aqueles que estão navegando na internet. Então, tudo isso, né, a gente vai ver nessas poucas horas de aulas que nós vamos ter aqui. Então, assim, é muita matéria, então praticamente vão ser 2 horas de material todo dia, de prática, né? Assim, é bem puxado. O bom é que como esse curso ele é todo gravado, né? E você vai poder fazer download desse curso, você pode ver e rever cada trecho, né? Que a gente está fazendo, né? Que nós vamos da primeira aula à última aula, a ideia é entregar um produto, né? Um produto que é um super servidor postfix para você. Então, como a aula é gravada, você pode ver e rever cada passo, né? Então, não tem muita necessidade de 1 milhão de material escrito, apesar que nós vamos ter aí algumas dezenas de slides aí para você se deleitar aí e para facilitar também, né? Porque é, fazendo um corte e cola de slide, né, você vai eliminar um pouco aí a chance de erro de digitação, né? Então, tudo que é possível facilitar, né, para você repetir essa configuração, nós vamos fazer e vamos mostrar também o que você precisa de ter atenção na configuração que você vai fazer aí na sua empresa, no seu ambiente, né? Vamos colocar assim. Bom, então é isso. Essa questão aí de qual a capacidade de um servidor postfix que ele suporta. Eu coloco aí que 2.000 usuários para ele é tranquilo. Tá? O postfix com essa configuração que nós vamos fazer, ele consegue eliminar, é, mesmo até por conta do firewall, né, que sai eliminando alguns ataques. Então, assim, a gente vai conseguindo tirar bastante poluição que poderia chegar no postfix usando anti-spam, usando firewall, né, algumas regras aí de tráfego, né? Então, com isso, a gente consegue até ter mais de 2.000 usuários. Mas o interessante é sair dividindo aí a cada 2.000 usuários, colocar um servidor diferente, né? E que eles, né, possam ser master e slave um do outro, né? Então nós vamos ver isso na configuração de DNS, na questão de você ter dois servidores MX,
né? Então um caindo, o outro assume. Não é o normal de cair, postfix não é, né, de derrubar, mas às vezes você tem um problema no hardware que pode ocasionar a parada, né, do seu servidor postfix. Então com isso nós vamos ver também essa configuração. Acho que fica assim de uma forma bem ampla, né? A gente poder ver do início aí da instalação do Linux, a questão da configuração de firewall, configuração da máquina tirando o serviço desnecessário, passando por uma configuração de gateway, para depois vir para dentro de um servidor MTA, um servidor de e-mail postfix, depois agregar todas as ferramentas para aliviar o serviço do postfix, então, ou seja, aquilo que é spam já é descartado antes do processamento dele. Depois disso, passar também a configuração de antivírus, né? E isso vai ser assim, a princípio, vai parecer uma coisa para vocês aí que estão ouvindo que não, vai ser muito difícil. Não é difícil. Exige bastante atenção, tá? Para você não errar, porque um erro durante essa configuração pode só ser, se você não observar o que você está fazendo, né, esse erro pode ser refletido só lá na frente, lá no final da configuração. Então, se a cada passo você fizer a configuração do servidor, observando as mensagens de retorno de cada configuração, com certeza você vai chegar no final e ter um super servidor postfix. Bom, esse é o slide que eu falei, né, com todo o trâmite aí, como que essa, essa parafernália, né, vai funcionar, né? Então aqui o postfix ele tem essa característica, né, de servidor de e-mail, ele recebe e manda para fora o e-mail, né? Então pessoas vão enviar para o seu servidor e o seu servidor vai mandar para outros servidores, né? Então aqui esse bidirecional, esse fluxo bidirecional. Aqui o AmavisD, que é uma interface, né, na verdade um script que cuida para que todas as outras ferramentas sejam disparadas. Então, quando um pacote, um e-mail chega, o AmavisD manda ele para o Clamav, manda ele para o Spam, manda ele para o Razor, DCC, Paizo, para depois devolver ele para o Postfix. Então, o AmavisD New é o script que praticamente vai ser um motor, né, dessa jogada toda aí. Clamav, como eu já falei, né, um antivírus. Outros antivírus podem ser usados? Pode, você pode usar outro antivírus. Eu vou usar aqui o Clamav pelo fato de ser um antivírus livre e gratuito. O Spam Assassin, que é um filtro, né, feito em PER, justamente para remover spam através de uma série de regras aí, né? Então nós vamos ver a questão de ajuste do spam assassin para que ele não fique tão sensível, né? Que um e-mail saindo da sua rede válido seja tratado como spam, né? Vou mostrar para vocês onde que isso é feito. Que, por exemplo, se você trabalha numa empresa que envia um e-mail de um jornal, né, para os clientes, pela configuração padrão, o volume de destinos, né, desse jornal, do exemplo, pode ser tratado como um spam e com isso ser bloqueado. Então, nós vamos ver como fazer esse ajuste, como observar, né, fazendo o teste, né, se o ajuste ficou perfeito. O Razor, que é um spam catcher, né, então ele vai aprender e passar a informação para o spam assassin. O DCC, né, que é também aí um limpador, né, de spam, um outro apoio para o spam assassin. E o Paizo, né, que limpa, né, também a questão de spam, né, bloqueia os spams de rede. Então, cada uma dessas três ferramentas ajuda o spam assassin a fazer esse filtro, né?
E além dessas daí, que entra como motor, né, nós vamos ter, fora disso, as ferramentas de gráfico, né, que são aqueles dois geradores de gráfico lá que a gente conversou. Elas vão permitir a gente a ter uma análise visual do tráfego da nossa rede aí de servidores de e-mail. Ok? Isso é bem interessante porque justifica até investimentos, né? Do tipo, eu preciso de aumentar a máquina porque o fluxo em cima da máquina está muito alto, ou eu preciso de aumentar, na verdade, não é a máquina porque o processamento está com fluxo razoável, o HD também tem um acesso razoável, mas eu estou tendo problema na minha placa de rede que está sendo funil. Né? Então, através desses geradores de gráfico, a gente consegue até saber o que é que está demandando, né, uma melhoria no seu servidor. Ok? Então, de uma forma geral, tá? É essa aí a informação, né? Serão aí algumas horas aí de aula, mas que com certeza, né, vão ser muito produtivas para quem tem o interesse de montar um servidor de e-mail na sua empresa. Né? Isso vai te dar um controle total do fluxo de e-mails dentro da sua empresa, né? Então, empresas aí que trabalham na parte financeira, bom, hoje know-how, né, é o que a empresa tem de mais importante, né, é o know-how dela. Então, se você precisa de controlar o fluxo de e-mails, você vai ter um controle total, né, tanto do conteúdo do e-mail, né, quanto do anexo dele. Né, isso tudo é possível você ter um controle com esse curso que nós vamos fazer, ok? Então é isso. É, espero que tenha ficado aí bem clara aí, né, por onde que nós vamos passear, né, como que será o nosso curso e agradeço a todos vocês aí. Aguardo vocês no nosso curso de postfix. Um abraço a todos, né? Obrigado aí pela atenção e até lá.